Se você está estudando containers, orquestração, Kubernetes, provavelmente você já ouviu falar sobre Docker Swarm, certo? Mas com todo mundo falando sobre só Kubernetes, fica a dúvida, será que ainda vale a pena estudar o Docker Swarm? Se você está se perguntando isso, relaxa, porque hoje eu vou responder essa pergunta. Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Fabrício Veronese e eu fiz esse vídeo para responder uma dúvida que eu recebo bastante de vocês. Docker Swarm ainda vale a pena aprender ou utilizar? Com Kubernetes e outros serviços de cloud dominando o mercado, é muito comum ficar na dúvida se você deve investir tempo no Docker Swarm ou ir direto para o Kubernetes. Então eu quero te explicar melhor o Docker Swarm, as suas diferenças em relação ao Kubernetes e a minha opinião se você deve ou não investir nele, beleza? Mas antes, não deixa de dar um like nesse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade, vale a pena ser distribuído e para que outras pessoas que tenham dúvida em relação ao Docker Swarm recebam esse vídeo. E se você não é inscrito, não é inscrita no canal, já se inscreve, aciona o sininho, porque toda semana tem conteúdo como esse aqui. E se você tá nessa vibe de querer aprender a trabalhar com Docker, com Kubernetes, com DevOps e com Cloud e quer o meu acompanhamento para acelerar o seu processo de aprendizado, aí embaixo tem um link para você preencher o formulário, a gente entra em contato com você para falar sobre a formação DevOps Pro, o meu treinamento com mais de 150 horas de conteúdo onde eu ensino não só Docker, Kubernetes, mas todo o ecossistema DevOps. Você vai aprender pipeline, CI/CD, infraestrutura como código, os fundamentos de cloud, para que você se destaque nesse mercado. Então, o link está aí embaixo, clica aí, a gente entra em contato com você e troca uma ideia, entender o que você está buscando e como a gente pode te ajudar. Beleza? Antes de falar se o Docker Swarm vale a pena ou não, bora entender o que é o Docker Swarm. O Docker Swarm é um orquestrador de containers da própria Docker. O orquestrador de containers é uma ferramenta que permite você gerenciar, escalar e configurar containers. E no caso do Docker Swarm, usamos a mesma sintaxe e estrutura do Docker, que você já deve ter aí o hábito de utilizar. Por exemplo, o arquivo do Docker Compose. É a mesma estrutura, basicamente. É como se fosse uma extensão natural do Docker. E é claro que ele concorre com o Kubernetes e com outras ferramentas de cloud como o ECS da AWS, o Cloud Run do Google e o Azure Container Apps do Azure. O Docker Swarm ele foi lançado em 2015 e ficou muito popular. Era fácil de instalar, porque ele é um recurso que é só ativar com o Docker. Então, se você já tem o Docker no seu ambiente, é só você ativar esse recurso. A curva de aprendizado é bem tranquila e você consegue gerenciar seus containers com um time pequeno e usando a sua infraestrutura local. Agora, em 2015 também saiu o Kubernetes e por muito tempo o Docker Swarm e o Kubernetes concorreram ali em pé de igualdade e com o tempo o Kubernetes foi ganhando essa briga e hoje é padrão de mercado para executar containers. Mas por que isso aconteceu? Vamos lá, aqui eu vou falar alguns pontos de mercado e da minha opinião pessoal. O Docker Swarm é absurdamente mais simples de se aprender e gerenciar que o Kubernetes. Então, cenários mais simples, pode até fazer sentido você usar o Docker Swarm. Mas hoje já existem distribuições de Kubernetes que também são simples de gerenciar e consomem ali menos recurso, como o K3D, o Micro K8S e o K0S. Essa simplicidade do Docker Swarm, ela vai ficando menos perceptível em relação a setup de ambiente. Além disso, o Kubernetes é oferecido como um serviço pelos principais cloud providers do mercado. A AWS tem o EKS, o Azure tem o EKS, o Google tem o GKE e por aí vai.
E o Docker Swarm não tem jeito, você vai ter que fazer todo o setup e o gerenciamento na mão. Mas você pode até falar, pô Fabrício, mas aprender o Kubernetes é muito mais difícil do que utilizar o Docker Swarm. E é verdade, mas o Kubernetes também possui muitos mais recursos, como por exemplo, o gerenciamento de volumes no Kubernetes é muito mais simples, não tem a mesma complexidade de gerenciamento que o Docker Swarm. Recursos de autoscaling, você vai ter isso no Kubernetes, não vai ter no Docker Swarm. A capacidade de escalar a sua aplicação, gerenciar a troca de versão dos seus pods, ferramentas para criar a sua stack, as ferramentas de mercado, elas têm ali uma integração muito mais eficiente com o Kubernetes. Fora que o Kubernetes ele hoje é padrão de mercado e a comunidade que utiliza é infinitamente maior. Pensa aqui comigo, o Kubernetes é o principal projeto da Cloud Native Computing Foundation. Todos os projetos da CNCF utilizam o Kubernetes como base. Agora vamos lá, na minha opinião, vale a pena estudar e investir no Docker Swarm? Assim de cara eu digo para você que não. Hoje é cada vez menor o número de empresas e projetos que utilizam o Docker Swarm. E esse tempo que você vai investir para aprender ele, vai para o Kubernetes, que você vai ter muito mais oportunidades. Tá na dúvida? Confere as vagas no LinkedIn, procura Docker Swarm e procura o Kubernetes. Você vai ver que a diferença é absurda, não tem nem como comparar. Ah, Fabrício, mas eu não quero gastar com cloud para aprender a utilizar o Kubernetes. Tudo bem, você pode usar ferramentas como o Kind ou o K3D, que tem vídeo inclusive aqui no canal para você aprender a usar sem problema nenhum. E essa é a dica que eu dou para todos os meus alunos e para as minhas alunas. Estuda Kubernetes, Docker, enfim, no seu ambiente local e depois você testa na nuvem para ver como vai se comportar em um ambiente mais realista, mais próximo de produção. Hoje em dia, eu só diria para você estudar o Docker Swarm se você estiver em uma empresa que usa ele, ou se você quer criar um ambiente extremamente simples de orquestração de containers. E mesmo assim, você tem o K3S, Micro K8S, o K0S, que eu já falei antes. Fora isso, vai direto para o Kubernetes. Agora, você pode estar pensando também, mas se o Docker Swarm não vale a pena, eu devo abandonar o Docker também de vez? E com toda certeza, não. Uma coisa é o Docker Swarm e outra coisa é o Docker. O Swarm ele é um orquestrador de containers, enquanto o Docker é a plataforma que você usa para criar suas imagens de container e executar os seus containers localmente. E também com o Docker você tem várias outras ferramentas que vão te ajudar no desenvolvimento e no fluxo de entrega de aplicações. Tem o Dev Container, que você usa para criar ambientes de trabalho em containers Docker, e com isso você não precisa ter nada instalado na sua máquina, você pode criar qualquer ambiente de desenvolvimento com qualquer ferramenta utilizando containers sem instalar nada no seu ambiente. Tem o Test Container para desenvolver melhor seus testes de integração e você pode utilizar o Docker com o Kind ou o K3D para criar clusters Kubernetes na sua máquina local sem instalar nada. E tem também o Docker Compose para criar containers e usar como ambiente de teste, desenvolvimento e de estudo. Inclusive, eu mostro tudo isso na formação DevOps Pro, com mais de 150 horas só de Docker, para você ter uma ideia, tem mais de 30 horas de conteúdo. Além disso, tem Kubernetes, Pipeline, CI/CD, e essas 150 horas, elas vão crescendo cada vez mais, porque o conteúdo é sempre atualizado, com exercícios, comunidade, encontros semanais e tudo mais. Se você quiser saber mais sobre o DevOps Pro, tem o formulário aí embaixo. E eu tenho um outro convite para você. Dos dias 4 de novembro a 11 de novembro, vai rolar o desafio DevOps e Cloud, onde eu vou ensinar para você como construir soluções inteligentes de entrega de software preparadas para os principais desafios do mercado relacionado a DevOps e a Cloud. Você vai aprender Docker, você vai aprender Kubernetes, nós vamos construir na prática uma solução de entrega contínua utilizando as principais ferramentas do mercado. Tudo isso online e gratuito. Então se inscreve, o link vai estar aí embaixo nos comentários
comentários e vai rolar dos dias 4 de novembro a 11 de novembro. Então não perde porque é só nesse período. O link vai estar aí embaixo. Mas enfim, não tem motivos para você deixar de utilizar o Docker. Beleza? Agora, se você precisa executar a sua aplicação em containers e você ou a sua equipe não conhece suficientemente o Kubernetes para se sentir seguro ali para rodar em produção, relaxa. Existem os serviços de orquestração de containers gerenciados pelos cloud providers. Na AWS você tem o ECS, no Azure você pode utilizar o Azure Container Apps e no Google você tem o Cloud Run. Então não é um pré-requisito também você sempre utilizar o Kubernetes para rodar containers em produção. Quer ver um vídeo desses serviços aqui no canal? Comenta aí embaixo que eu tô sempre de olho. Mas o importante é você ter essa mentalidade de desenvolver as aplicações já pensando em containers, que fica muito mais flexível escolher aonde vai ser executado. Então, concluindo, ainda vale a pena aprender o Docker Swarm? Na minha visão, não. A não ser que seja um pré-requisito da vaga que você está participando ou do seu trabalho atual. Hoje o mercado está muito mais voltado para soluções baseadas em Kubernetes e nos serviços dos cloud providers. Eu, no seu lugar, investiguei em aprender esses caras. Eles sim vão fazer a diferença na sua carreira. Então é isso, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você a entender mais sobre o Docker Swarm e tirar as suas dúvidas para ajudar você a montar o seu plano de estudo. Se esse conteúdo ajudou você, coloca aí embaixo nos comentários #RumoAelite, nosso lema aqui do canal, e não deixa de se inscrever no canal se você não é inscrito, toda semana tem conteúdo aqui. Não deixa de dar um like no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade, vale a pena ser distribuído. E se você quiser conhecer mais sobre a formação DevOps Pro, link do formulário está aí embaixo, preenche, a gente entra em contato com você. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!